Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia. Bom dia, Felipe. Desculpa aí a demora. Bom dia aí para todo Bom dia. mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia para quem acabou de entrar. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Mariana. A Nayara é quase... Vou guardar aí até as 10 horas para o pessoal entrar. A Nayara praticamente está fone, né? É verdade. Não vou mudar de curso não, Nayara, quando acabar esse período. Hã? Quer mudar de curso não? Esse período acho que tu pagou um monte de matéria que a gente paga. Bom Sim. dia! Chegou a pequena apresentada. Não é pequenininha. A Nayara vai assistir mais foto da gente Da do que da turma dela. Carol. Pois Nayara, mulher, dá tempo ainda. Bora pra cá, pro lado de cá, bora. Gente, se eu falar pra vocês que ontem eu tava assistindo a aula de anatomia sozinho. Gente. Só tinha ele. Eu vi, eu entrei, só tinha Nayara, eu não. Meu Deus, Mas, Nayara. professor, esse caso só tu... E detalhe, era atividade valendo ponto. Professor, o senhor conseguiu, professor? O quê? Não era o senhor que queria queimar todos os neurônios nossos com esse seminário aí? Sim, pois é. Vocês já estão terminando, né? A Nayara mandou já o slide aí. O meu queimou, não. O meu seminário, o meu
Meu neurônio já queimou aqui, não tem mais nada aqui, não tem mais nada. É amanhã, o seminário, João Paulo. Meu Deus do céu. Não é próxima quinta, não. Próxima quinta. Rapaz, é próxima quinta, pai. O senhor falou. Eu ouvi Não, próxima amanhã. quinta. Eu também, Não. eu nem fiz. Vocês deixam Ei. de história. Não tá perto de acabar já as aulas. Por Se isso, eu por isso que poderia eu nem deixar, fiz. se eu poderia deixar realmente para próxima, pelo menos para quarta-feira, porque a gente tem prova, sabia? A gente da Fono estamos fazendo uma prova, exatamente, que a nossa professora vai entrar de licença maternidade. Eu E botou a uma gente está prova fazendo mais. prova. Aí, rapaz. Tá vendo aí? Nós somos Aí. professor da Fono. Exatamente, gente. Eu entendi que Deixa eu era dar da uma olhada próxima quinta. aqui. A aula da Aí, quarta-feira professor, adianta para amanhã. Aí a gente apresenta. Deixa eu dar uma olhada aqui no planejamento. Rapidão. Qual o planejamento Deixa aí. libera, rapaz? Você é que Pense em quer. nós, por favor. aí Já quarta-feira a antecipa. gente apresenta na terapia. É. Dá certo. Você antecipa a aula de quinta para amanhã. Aliás, a quarta-feira da próxima semana para amanhã. E a gente apresenta na quarta. Dá certo? Mas amanhã não tem aula. Ah, tem, é verdade. Calma. Deixa eu olhar aqui. Aí o senhor pode confirmar, até com o Danilo, que a gente realmente está fazendo prova. Deixa eu ver o que eu posso Fran, fazer. Fran, Oi, João. cadê o pigoitinho? Tá comendo melancia. Vale, nossa senhora. Comendo melancia. É. Pai. É o Felipe. O Felipe agora é humorista no TikTok, né, Felipe? Uma hora não. É o Felipe tá. Vocês gostam? Não, a primeira lada que eu encontro quando eu abro o Instagram é do Felipe. Fazer uma parceria com o João Paulo, dá certinho. É doido, é? Tem rumo não, tem futuro não, tem futuro não. Aceitamos outros TikToks, viu, amigo? Pra gente ficar sorrindo. Hum. Alegrar a nossa quarentena é tu, Felipe. Tem que pelo menos sorrir, né? É o entretenimento. Preste Exatamente. entretenimento. Ei, professor, outra pergunta Oi. também. Quando é que você vai colocar as notas das provas, macho? Calma, galera. Essa semana. Não se preocupem, não. Rapaz, professor. Tô corrigindo. Eu tenho que ver as respostas que estão copiadas. Coladas. Tô nervoso já. Demais nesse quarentena. Tem muitos lugares pra ir, aí ele não tá dando tempo de botar coisa. Quem dera. Acho que nem Netflix. Eu acho que eu vou até cancelar, porque não tô nem usando. Ô, rapaz, para de graça, rapaz. O senhor faz melhor, o senhor divulga seus alunos. Vocês querem, né? Indica aí a série boa. Vou assistir. Tem várias. Eu gosto muito de ficção científica. Massa. Ficção científica. É aquela... O nome dela, que é da própria da Netflix. Perdidos no Espaço, gostei. Eu assisti, né? Eu já assisti essa daí, é bonito. Que é de uma família que viaja. Dark ainda eu vou comer. Eu pensei em assistir no começo, assim que foi lançada, só que aí eu não sou muito fã de série alemã, se eu não me engano, Dark é alemã, né? Aí eu sempre gostei mais de série americana, né? Eu não gosto de série espanhola, eu não gosto de série alemã, série italiana. Mas eu vou dar... Não, fale. Não, pode falar. Professor, isso é xenofobia. É crime. Quê? Sim, que o professor pratica xenofobia. Não, porque é o estilo de gravação, o estilo de série, né? Assim, da maneira que filmam, do roteiro. Eu gosto da história. Até que foi boa, assim, foi de qualidade. Ficou legal. Eu gosto mais de série de ficção científica e série mais, tipo, umas ficção científica bem bestinha, tipo Stranger Things, eu gostei. Aquela Luke Cage também. Que Só gosto de época, professor. Série de época. Não. Professor, a única série que eu consegui assistir foi Sincronia.
Eu, professor Rafa, vou adicionar ele aqui, viu? Tá? Façam perguntas. Vai dar certo lá o seminário na quinta? Na próxima quinta? Vai, pode deixar. Quarta, né? Quinta-feira eu confio. Quarta. Quarta, Eba. né? Então, Então, ó, galera, eu adicionei aqui o professor Vladimir, tá bom? Ele vai se apresentar aqui para vocês. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Ele vai falar aí um pouco sobre os hormônios, o que ele trabalha aí no dia a dia, né? Com essa atividade física e a relação dessa atividade física com os hormônios, tá? Ele vai falar um pouquinho aí do que ele costuma trabalhar, né? Que tipo de pacientes ele costuma atender, que tipo de clientes, né? Paciente-cliente, digamos, que ele costuma atender aí no dia a dia. E vocês estão livres, tá? Para fazer perguntas. Qualquer pergunta de interesse que vocês tiverem, assim, sobre essa questão hormonal, vocês podem perguntar, tá bom? Então, vou deixar aí a minha palavra aí com o Vladimir e sejamos bem comportados, como no dia a dia. Isso, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Tá reproduzindo meu vídeo aí? Deixa eu ver. Não, vídeo não. Acho que se for vídeo, tu vai ter que me mandar. Não. a imagem Aqui. Minha webcam tá aparecendo aí pra você? Ah, tá. Sim, tá. Tá, né? Deixa eu ver. E o pessoal, vocês podem clicar na webcam dele, tá? No contato dele para expandir a tela dele. Tô vendo bem aqui. Deixa eu voltar bem aqui para me ver todo mundo aqui. E agora para mim ficou branco. Pra mim tá ok. Tá branco? Eu vou espelhar também a minha, porque eu acho que o slide dele vai ficar aqui comigo, né? Eu acho que é melhor Eu vocês mandei deixarem. para ti. Uhum. Eu vou baixar aqui o slide dele, e aí eu vou espelhar. Onde é que volta aqui? Que eu tô apanhando aqui Clica para só voltar. em cima, ver. vai lá na lista de participantes, onde tem 10. Aí tu clica em lá, tem cima. pessoas. Não, eu tô clicando, aí tem aqui o nome das pessoas, mas eu queria ver aquele quadrado todo mundo. Clicar em mim, onde tem o nome Fonoaudiologia. Fonoaudiologia sou eu. Aí tu Quer ver todos, né? Você clica nos 3 pontinhos na lateral direita. Aí você coloca layout. Espera aí. Tem alterar layout. Tá aqui aparecendo. Apareceu Para layout. Isso, aí Pronto, você coloca já. o que você quiser. Pronto, foi aqui. Vou abrir aqui o slide dele, rapidão. Aí, galera, o seminário vai ficar para quarta-feira, tá bom? Quarta-feira eu poder adiar esse seminário para quarta-feira. Muito obrigado. Bom, pessoal, tá todo mundo ouvindo aí? Dá tudo. Pode dizer aí, tá ok? Tudo ok, tudo certinho. Tudo ok. Beleza. Pessoal, tô vindo hoje aqui, né? Hoje é meu aniversário, o Ives está me devendo, porque quando ele combinou comigo, eu não me lembrava que era meu aniversário, ia cair na quarta-feira. O Ives está me devendo aí uma pizza, viu, Ives? Uhum. Pessoal, vamos lá. Meu nome é Vladimir Miranda, eu sou profissional de educação física, eu sou bacharel em educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício e treinamento personalizado. Já atuei em diversas áreas, hoje atuo na parte de personal trainer, sou docente também, amigo, coordenador do curso de educação física lá da faculdade FAS, em Água Branca, ministro das disciplinas de cinesiologia, biomecânica, treinamento. Já trabalhei na reabilitação cardíaca do Hospital Itacó, diversos clubes esportivos, como futsal, badminton. Já fui convocado para a seleção brasileira de para badminton como preparador físico.
e de badminton também. Trabalhei no Clube Joca Claudino aqui em Teresina, que é o melhor clube hoje das Américas nessa modalidade esportiva. Trabalho com reabilitação cardíaca, reabilitação funcional, com parceria com alguns colegas fisioterapeutas. Meu irmão é fisioterapeuta, minha cunhada, a gente trabalha em parceria. Não só eles, como toda uma equipe, né? Nutricionista, tudo isso. Aí eu me identifiquei bastante com essa parte de fisiologia do exercício, certo? Fisiologia do exercício, para mim, assim, é algo que eu vejo que o profissional de educação física, o profissional que mexe com o exercício em si, seja ele uso terapêutico ou de performance, ele tem que ter um domínio. Não estou dizendo saber tudo. Olha, o corpo humano é complexo. A gente mexe uma coisa, altera outra, e a gente nunca consegue ter esse equilíbrio que a gente fala muito da homeostase. Mas a homeostase, ela, no exercício físico em si, ela é dinâmica. Porque você tem uma homeostase hoje que ela é quebrada, alterada devido àquele movimento ou aquele exercício que você está fazendo, ou por outros fatores, como, por exemplo, o medo, um susto, etc. E da alterações, com o tempo ele vai se modificando. E eu falo com meus clientes que a homeostase, principalmente para um atleta, a homeostase dinâmica dele, quando ele chega na fase de treinamento, que ele já está adaptado. Ele está adaptado tanto, eu digo, olha, já vamos quebrar essa homeostase, quebrar o platô de treinamento, aí a gente muda o treinamento e estímulo. Bom, pessoal, aí também eu trabalho com diversos atletas, né? Tenho diversos atletas campeões aqui em Teresina, em Piauí, de fisiculturismo. O fisiculturismo é assim, é onde eu consigo trabalhar mais essa parte da fisiologia do exercício. Mas, professor, você não consegue trabalhar nas outras modalidades, em outros? Sim. Por exemplo, quando eu trabalhava no Itacó, eu tinha acesso a alguns exames, alguns diagnósticos cardíacos, né? Eu tinha que entender para me fazer uma prescrição adequada. Mas só que aí também tive no badminton, lá em São Paulo, no departamento de fisiologia, mas ainda mesmo assim eu percebi que era muito limitado alguns testes, por questões de muita burocracia, o pessoal não queria gastar dinheiro, fazer alguns exames, alguns testes com os atletas. Aí, só que no fisiculturismo, hoje em dia, eu consigo ter uma aceitação bacana. Por exemplo, o pessoal chega aqui para mim, muitas vezes, a maioria deles, sem hipocrisia nenhuma, já utilizam hormônios, tudo isso, só que muitas vezes utilizam de forma equivocada. O cara acha que tomar um esteroide anabolizante vai ficar bombado. A pessoa tem mania, fulano é bombado porque toma anabolizante. Se fosse assim, em toda esquina tinha um Arnold Schwarzenegger. Ou então a mulher toda esquina tinha um Graciane Barbosa. Só que não é assim não é tão fácil assim não, gente. Porque a gente tem que ver todo um equilíbrio entre eles. Aí vocês estão vendo o slide, são alguns dos exames bioquímicos que eu solicito. Eu gosto de conversar bastante sobre isso aqui com isso. Quando a gente vai viajando para Água Branca, a gente discute muito isso aqui, alguns casos, dou alguns exemplos. Aí vocês veem assim, ó, meu Deus do céu, o tanto de exame. A primeira coisa que eu pergunto para o cliente é o seguinte: tem plano de saúde? Gente, pergunta: profissional de educação física pode estar solicitando esse exame? Sim, como qualquer outro profissional da saúde. Porém, a solicitação você vai fazer, no caso pelo seu plano de saúde, eles não aceitam a solicitação do profissional da educação física, como também do fisioterapeuta e outros, certo? Geralmente é o médico. Quase tudo a gente encaminha. Tem pessoas que eu indico e peço para eles irem no endócrino e tudo, e digo, olha, leva essa lista de exames, alguns ele vai precisar, certo?
e outros eu quero para mim ter noção, porque a fisiologia do exercício, como diz, é exercício, né? Então, os parâmetros que muitas vezes um endocrinologista julga ser normal, alguns ou não, ou muitas vezes cria um alarde, assim, é totalmente diferente, porque, por exemplo, a gente vai ver aqui alguns exames, por exemplo, o CPK. O CPK é um hormônio que ele é a fosfocreatina, ele vai fazer o quê? Ele tem microlesões teciduais, não só o músculo, um tecido muscular, mas como o próprio músculo cardíaco, que é um dos marcadores que ele pede para ver tanto questão lesão, se você está infartando, ou se você está com um treino muito intenso. Aí eu conto até muito uma história. Por exemplo, para mim, o CPK, como fisiologista do exercício, ele tem um valor, para mim. Só que o médico que não é um médico do esporte, que não convive com modalidades esportivas e tudo, seja ele... Geralmente a gente fala que é um médico da medicina esportiva, certo? Mas aí assim, o cara chega lá com CPK alteradão, 2.000. Aí você vê o valor de referência até 250. Aí teve um atleta meu que chegou com CPK, foi fazer exame de rotina com o médico. O médico quase mata ele. Disse logo assim, olha, você para de tomar esses anabolizantes, você vai morrer, você não vai ter... Sendo que o cara não utilizava nada. Gente, estou falando de um atleta de badminton. Um atleta que ia viajar para a Indonésia para uma competição internacional. Sendo que tem testes de antidoping. Aonde que o cara vai utilizar isso? Em 17 anos. Família carente aqui não tá comendo nem um arroz e feijão. Graças a Deus conseguiu a passagem. Aí o médico disse isso pro cara. Disse que ele tava para infartar e tudo. Simplesmente porque o cara é atleta. E o CPK dele deu 1.500. Que para mim é normal, porque eu sei a rotina de treino. O cara treina 6 horas por dia. Então é normal dar alto para ele. Eu tenho um histórico dele de exames. Eu sei que o dele varia de 800 a 1.500. Quando dá acima disso, para mim, aí sim eu julgo se o treino tá forte ou não para ele. Mas aí o médico fica muito preso àquele valor de referenciazinho que tem ali, para a população geral, para a população que está aí, como nós, como a grande maioria está em casa, sentada aqui assistindo um vídeo, sem fazer nada, assim, só fazendo as atividades mesmo no computador. Agora, a pessoa que se movimenta, toda alteração fisiológica dele é diferente. Totalmente. Aí, gente, o cara fica assustado. Mas, professor, isso tem exame, eu vou gastar um absurdo. Eu digo, cara, se você quer fazer um acompanhamento adequado... Gente, eu estou dando assim, falando geral, mas quando eu for falar cada hormônio desse aqui, eu vou falar um pouquinho de algumas histórias minhas, de dia a dia aqui, que eu atendo aqui, que as pessoas ficam, e como é que ela ocorre, né, no nosso corpo. Eu estou falando de forma informal, gente, porque se a gente for botar isso aqui, é uma bioquímica zona avançada, complexa, muito chato, né, professor, isso? Nossa, é isso que eu falo para eles direto. Aquelas cadeiazinhas, o cabo fica assustado. Se botar um gráfico aqui com aquelas cadeiazinhas, o que é um quebra disso, vai a liberação disso aqui, em cascata e tal, até chegar naquele. Mas, gente, aí assim, eu peço tudo isso para a gente identificar algumas coisas. Mas nem sempre eu peço todos esses exames. Por quê? Vai depender muito da anamnese que eu tenho com o meu cliente. Você chega para mim, professor, eu quero emagrecer, professor, eu quero engordar. Eu quero melhorar minha performance numa modalidade específica ou no meu dia a dia. Aí a gente começa a conversar, desde perguntas simples da relação à libido dele, né? Desejo sexual do cara, se ele tem um desejo, se ele está sentindo que está baixo, se ele está fraco, sem ânimo, tudo isso. Aí, com esses sintomas, esses relatos deles, eu fico curioso. O cara tá assim, então vamos ver que é tireoide. Qual a função da tireoide? A gente vai ver já direitinho aqui, eu vou contar. Então, testosterona, a mulher chega aqui para mim, eu estou usando
anticoncepcional. Estou usando anticoncepcional já tem uns 6 anos. E aí, o anticoncepcional? Aí ela chega para mim e diz assim, eu quero hipertrofiar. Eu quero ficar bombada, gostosa, a bunda lá batendo na cabeça. Todo mundo acha que é assim. Se fosse assim, meu amigo, a gente era rico. A gente cobrava mais caro que médico. Se fosse assim. Aí a gente vai lá. Pô, então vamos fazer assim. Aí ela diz, eu não estou ganhando massa muscular. Eu faço eu estou me alimentando, eu tenho um nutricionista e tudo. Aí a primeira coisa que eu peço para ver, não sou nutricionista, porém eu tenho que ter o conhecimento, eu estudei aquilo. Aí eu vou lá e vejo a dieta. Eu digo, olha, eu tenho uma estratégia para você de treinamento, certo? Nesses dias que você vai fazer um treinamento mais cardiorrespiratório e tal, cardiovascular, nesse dia você vai fazer um treinamento resistido. Aí eu faço tudo aqui e peço para ela levar para o nutricionista dela, que seja, e fazer alterações. Ainda dou sugestão assim, não a questão da dieta, mas eu digo assim, olha, alto gasto calórico, com ênfase em utilização de carboidrato e tudo. É algo que a gente vai ver quando a gente for falar em insulina. Todo mundo fala em açúcar. Nosso corpo não sabe o que é açúcar, não, gente. Nosso corpo só sabe o que é carboidrato. Mas ficou fácil para o pessoal, para os leigos, entender o que é açúcar. Olha, menino, tu tomando açúcar demais, tu vai ficar diabético. Não é assim, não. Carboidrato é a gente vai entrar lá. Aí eu peço tudo isso aqui. Alguns exames hormonais, tudo. Alguns atletas de fisiculturismo já estão utilizando. Muitas vezes eles não percebem que estão ganhando, porque muitos utilizam hormônios falsos. O mercado aí, clandestino, né, pensa que está tomando testosterona, mas está tomando só, como é que fala assim, o óleo de amendoim, aplicando no corpo, não está aplicando ali a testosterona em si. Aí a gente vê como é que está o nível de testosterona, se está baixo, está alto, e outros, ou o excesso dessa testosterona, que vai causar alguns benefícios e malefícios. E entre eles a gente vai começar a falar depois, e as derivações, mas o que ocorre no meu corpo quando eu estou com a testosterona lá em cima? A testosterona ela tem de ter 2 vias. Eu vou dar até um exemplo do meu amigo Ives aí. Isso, passa aí o slide. São só 6 slides só para você votar. Aí aqui, gente, a gente fala um pouquinho sobre as glândulas endócrinas, né, convencionais, que na hipófise, onde é liberado algumas delas, o GH, o TSH, o LH, o FSH, o ACTH, tireoide, T3, T4, calcitonina, aí os paratireoides, pâncreas aqui, ó, insulina, glucagon e somatostima, mas a somatostima não vou nem falar muito não. E as suprarrenais, que no caso das meninas também é a parte endógena, né, onde ela produz a testosterona, ou já nos testículos. E ovários, estrogênio, progesterona. Aí passa isso, para a gente falar um pouquinho de cada um assim, rapidamente. Gente, o despedista aqui, eu nem ia falar muito dele não, mas ia falar do cortisol. Eu vejo assim, principalmente o estudante de educação física. Vou dar um exemplo meu aqui, né? O estudante de educação física, ele fala muito assim, cortisol, para que onde o que ele come, onde ele vive, né? A gente brinca, não perca no Globo Repórter, vai passar ele lá. Gente, é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins. A função do cortisol é ajudar o organismo a controle do estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constante, assim como a pressão arterial. Pelo que eu li aqui, você já viu que ele tem uma participação, uma interação com outros hormônios. Qual outro hormônio poderia ser? Por exemplo, manter os níveis de açúcar. Então, a gente tem que ver lá, glucagon, a insulina.
pressão arterial, aí é que já entra no angiotensina, renina, aldosterona, todo aquele processo. Isso, tu já deu isso aí para eles? Não tô te ouvindo isso, ativa o áudio. Não tô te ouvindo. Vocês viram, né, galera? Só relembrar aí a questão da cascata ali, da transformação do angiotensinogênio em angiotensina 1, por sua vez em 2, a gente viu, né? Toda a cascata aí da regulação do fluxo sanguíneo, da pressão arterial, pelos rins, todo mundo lembra, caiu na prova passada. Interessante isso aí, ó, que eu falo muito. Gente, se você não tivesse domínio aí, por exemplo, o fisioterapeuta trabalha na parte cardiorrespiratória, né? A gente, lá no Itacó, por exemplo, fisioterapeuta, ele fazia a reabilitação fase 1 e 2, que era a parte já pós-cirúrgica ou depois de algum trauma, que seja, lá mesmo na UTI ou no apartamento, no leito, né, em si, que fala. E depois ele vinha para a parte mais respiratória, já no centro de reabilitação, e depois daquilo era liberado para o profissional da educação física, para estar fazendo outros. Eu vejo muitos colegas, como eu já ministrei aula, para muitos fisioterapeutas, assim, eu vejo que poucos têm conhecimento. O pessoal fica muito preocupado na parte de reabilitação, saber o que é a lesão no joelho, como botar uma maquininha do choque, fazer aquelas coisinhas básicas, que não é só isso. Toda a área da saúde a gente tem que dominar a fisiologia. Por exemplo, se eu tenho que saber se eu saber toda essa cascata aí, como é que funciona, na que eu for ver farmacologia, você vai ter que entender isso. O atenolol que a dona fulana toma, o que o atenolol influencia na sua prescrição ou não? Como eu vou falar daqui a pouco sobre o anticoncepcional, o que ele vai influenciar? Isso aqui também era fundamental. Por exemplo, quando eu ia fazer a prescrição de exercício físico, aí eu ia lá, do seu fulano, toma atenolol, isso. Aí eu tinha que saber o que era, se ele era um beta-bloqueador, como era a função dele. Por exemplo, um beta-bloqueador, ele evita que tua frequência cardíaca suba. Aí ele, juntamente com o beta-bloqueador, ele utilizava um diurético. Sempre assim. Aí ele estava lá. Aí imagina, eu vou prescrever um treinamento cardiovascular usando a frequência cardíaca. Olha, para mim condicionar seu coração, sistema cardiorrespiratório, vascular, então, você tem que treinar, você vai fazer uma esteira, tentar chegar em 120 batimentos. Porque no meu cálculo, assim, lá, aquele cálculo da idade, etc., é o que é recomendado. Aí a gente vai ver 1001 diretrizes, é o que recomenda. Estudo científico e tal. Só que se eu não sei como é que funciona o beta-bloqueador, eu posso até matar meu paciente, meu cliente. Aí eu boto lá o velho, boto o REM para correr. E essa porra desse velho não sobe a frequência cardíaca. O velho 100, diga, o senhor tá me enrolando. Bora, corre. Vem, meu filho, eu tô pra morrer. Desliga essa bicha. Gente, ele evita que a frequência cardíaca dele suba. Então, aí tem vários e vários cálculos, de acordo com a dosagem. Se é para mais, se é menos 10 batimentos, menos 20 batimentos. Então, é uma coisinha assim, um exemplo simples que eu vejo, e eu como supervisor de estágio também, porque assim, eu estagiei no meu 8º período, lá no Itacó, dá um exemplo, né, na reabilitação cardiovascular, que eu fazia prescrição de exercício cardiovascular e treinamento resistido. Lá tem um estúdio, juntamente com a fisioterapia. Os aparelhos de musculação e tudo, as esteiras, bicicleta. Aí eu saí de lá, eu estagiei no 8º período, no último período, já saí, me formei, em dezembro, em janeiro me chamaram para fazer uma prova lá. Nem sabia, cheguei lá e foi uma entrevista com a psicóloga lá e passei. Entrei e fiquei lá trabalhando lá um bom tempo. Gente, aí gente, eu vou falando aqui, me desculpa aí, às vezes eu falo assim, para ficar uma coisa mais dinâmica, para não ficar aquela coisa formalzinha, para vocês sorrirem, vocês
Fica aí, que eu gosto de falar uma molecagem para você entender, que às vezes a molecagem em si faz com que vocês associem mais aquilo, do que o nome técnico e etc. Aí o cortisol, gente. O cortisol, você fica... Aí todo mundo diz muita questão do cortisol, que ele é um vilão, olha. Aí você vai ver, você vai Vou dar um exemplo aqui, minha barba caiu, né? Esqueci o nomezinho, como é o nome que dá aqui do... Alopéciazinha. Isso. Aí caiu, ó, tava um buracão aqui. Ela já não é bonita, aí tava um buraco. Eu tava para a competição, o Pan-Americano de badminton. Aí lá era o seguinte, o presidente chegou lá e disse assim, ó, eu quero 10 medalhas de ouro, se vire. Eu era treinador e fazia preparação física. Só que isso era por clubes, não pela seleção. Quando eu ia para a seleção, eu era como preparador físico. No clube eu era técnico, preparador físico. Faz tudo, todo mundo faz tudo, né? Nutricionista, endocrinologista, psicólogo. Aí, pressão. Eita, 10 medalhas. Tava igual o Muckley. Medalha. Pressão, que eu perdi o emprego se eu não batesse. Tava para matar os meninos. Treino, bora, vamos treinar. E caiu. Aí eu fui na dermatologista. Chegou lá a primeira coisa. Olha, não se estresse. Eu digo, olha, com licença. Minha profissão, sou treinador. Não tem como eu não me estressar. Se for assim, tô lascado. Eu vou ficar dentro de casa, passar fome. Aí disse, não, mas não sei o que. Gente, é o cortisol. Que o cortisol, ele tem essa ação, né, no sistema imunológico, que aí a alopecia vem quando dá uma baixada no sistema imunológico. Ele entra, aí o cortisol alto no sangue, né, sintomas como perda de massa muscular. Outra coisa, uma das coisas que a gente idosa do atleta no fisiculturismo, algo, ou até mesmo do outro atleta normal. Mas eu dou um exemplo aqui nessa questão de massa muscular, que a performance do fisiculturista é o ganho, é o volume muscular. Mas todos os outros têm que ter músculo para fazer as atividades de potência, de força muscular. Aí a perda de massa muscular, aumento de peso. Aí você olha, você não consegue. Muitas vezes a pessoa não é só tireoide, todo mundo culpa tireoide. Aí uma das coisas, a menina chega aqui, ou um rapaz, olha, eu quero emagrecer. Aí quando a gente pede esses exames, eu vejo cortisol baixo, o alto. Aí, junto com outros exames, eu tenho um diagnóstico. Que muitas vezes o médico, por analisar isso para uma patologia, para uma doença, como, por exemplo, aqui abaixo, que tem a doença de Addison, que muitas vezes já vem também com câncer, o próprio câncer em si, ele faz baixar o cortisol. Aí, diminuição da testosterona. Gente, se diminui a testosterona, aí você tá vendo, ó. Se ele tá alto, gera um problema. Se tá baixo, gera outro. Se ele tá muito alto, diminui a testosterona. E a gente sabe que a testosterona é um hormônio anabólico e transformador, faz músculo. E aí, o negócio é o equilíbrio. Na vida que a gente vive hoje, como é? Todo mundo tá estressado. Eu tô estressado por estar em casa. Antigamente eu estava estressado porque estava saindo, trabalhando, correndo para um lado para o outro. Agora eu não aguento mais ficar em casa. Meus meninos estão destruindo tudo aqui, eu já estou doido. Quero fugir daqui. Aí, o cortisol... Gente, aí aquele no alto, né? Ele é indicativo de problemas como síndrome de Cushing, por exemplo. Todas essas síndromes, elas apresentam um problema na suprarrenal. Todas elas vai lá, suprarrenal, porque é onde é produzido cortisol. Aí o cortisol baixo, sintomas de depressão. Gente, o que eu tô atendendo, eu tenho o meu estúdio aqui, eu tenho meu espaço, que eu faço avaliação física, converso com meus clientes, atendo, porque porque na academia é muito chato você ficar numa salinha e outro professor batendo, eu quero usar. Então criei aqui em casa, meu espaço, certo? Para estar atendendo, para fazer diversas avaliações, conversar, tudo isso, tem um espaço. Muitas vezes a gente não tem uma sala de avaliação física nas academias, é do tamanho não dá nem para o cara esticar os braços.
Aí então eu fiz isso aqui. Aí a gente conversa. Ontem mesmo eu tinha um cliente aqui, ele chegou para mim e desabafou, tá com depressão. É o 4º cliente nessa pandemia que está com depressão. E ainda ansiedade. E deu crise de ansiedade que deu problema respiratório. Ficou pensando que era o coronavírus. O último foi ontem à noite, atendi ele aqui e tava falando isso pra mim. Então, aí o cara, tudo mexe no cortisol, o estresse. Se o cara trabalha demais, tá estressado, tudo. Com licença. Pois não. Você falando aí da ansiedade, na minha família agora teve um caso recente. Uma tia minha, ela tá com depressão e ela teve também uma crise de ansiedade tão forte que ela mora no interior, né? Aí veio a notícia pra gente que ela tinha tido um AVC. As pernas estavam paralisadas, não se mexia de jeito nenhum. Foi no neurologista, foi novamente no psiquiatra, exatamente, que também como ela já tomava uma medicação, né? Aí disseram que foi só uma crise de ansiedade que paralisou as pernas dela. Aí que tá. Tem gente que faz a manobra de Valsalva, porque trava a respiração, a glote. Aí quando volta, o cara tá asfixiado. Aí agora toda hora, na mídia, falta de ar, vai pro hospital. É o coronavírus. O cara já tá ali doido, estressado. Gente, ontem meu atendimento com ele aqui foi só conversar com o cara. Só foi conversar. Praticamente eu me senti um psicólogo. Aí eu pedi... Só te interrompendo aqui rapidão. E aí, que até eu costumo conversar com os alunos na semiologia, né? Na semiologia, quem for pagar a semiologia comigo no próximo período, eu vou até explicar essa manobra de Valsalva, né? Tem 2 maneiras, né, de abordar essa manobra, que é uma manobra utilizada na respiração, quanto na parte do sistema locomotor, né? E essa manobra, como o Vladimir disse aí, ela é utilizada muito na parte respiratória. Expliquei até recentemente por menino na semiologia. E na semiologia também expliquei essa questão aí de que a maioria dos cursos, né, que lidam com o ser humano, seja ele terapia, seja ele fono, seja ele educação física, eles vão lidar com o paciente servindo não só como a profissão em si, mas também atuando até mesmo como psicólogo. Inclusive, eu costumo trabalhar um artigo todo período com os meninos, quando eu abordo relação entre o fisioterapeuta, né, entre o profissional de saúde e o paciente, em que a maioria das vezes aquele paciente sente uma dor, sente uma dor, e uma dor que muitas vezes é uma dor psicológica, né? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, anda com uma aparência desagradável, anda com autoestima baixa, e tudo isso pode ser ocasionado por um problema psicológico, né? Então, às vezes, você pode mudar o quadro daquele paciente, né? Aquela doença, digamos assim, daquele paciente, muitas vezes não conversa com ele, né? Você conversa com aquele paciente, quando ele sai de lá, ele já se sente melhor, né? Então, aquela coisa psicológica, ela vai, digamos assim, aquela conversa, ela vai ter resultados mediante essa apresentação dessa dor psicogênica, tá bom? Ives, tu falou isso aí, eu vou dar um exemplo aqui na fisioterapia, né? Como meu irmão é fisioterapeuta, meu irmão é o Diego Mota. Vocês aí vão ver, já ouviram falar nele, ele é meio famoso aqui em Teresina. Essa parte de traumato ortopédico esportivo, né? Ele é o pioneiro na parte de fisioterapia esportiva. Seleção brasileira de badminton, seleção brasileira de judô e tudo isso. Aí ele, por exemplo, ele me liga. Agora ele me ligou, hoje é quarta, né? Hoje? Tô pra ficar doido. Então foi segunda-feira, ele me ligou. Vladimir, vou te passar um paciente meu. Aí eu pergunto logo, como é? Disse, não, pô, o cara é um ciclista, ele é médico, ele é ciclista, tal, ele tá com problema disso, daquilo. Aí ele diz assim, eu digo, e aí, tu identificou o quê? O que tá gerando essa dor? Sabe o que ele disse pra mim?
Rapaz, é psicológico. Conversa com ele e pergunta qual exercício que ele gosta e passa. Pronto. Ó a terapia aqui, ó a conversa. O que ele disse para mim? Por exemplo, o meu irmão faz muita parte de quiropraxia, osteopatia, liberação miofascial, tensão, liberação visceral. Vocês vão ver muitos aí nos cursos, durante a graduação de vocês. Aí o cara tá lá com a dor bem aqui no trapézio, ele vai lá, aperta bem aqui no estômago, tira a dor do trapézio do cara. Muitas vezes é só psicológico. Aí ele tá lá, ele fica lá fingindo que tá pegando negócio e tá conversando com o cara. Aí o cara começa a contar, minha mulher fica não sei o quê, as crianças, o trabalho. Aí vai relaxando, o cara, rapaz, passou a dor. Rapaz, tu é ninja, tu é o cara. Aí ele fica sorrindo por dentro, não dá pra ouvir porra nenhuma. Fiz só o cara desabafar comigo. Essa questão é psicossomática, né? Na verdade, a gente fala psicossomática. Porque tudo isso, que aqui é o computador, que ele manda para tudo. Se ele não te manda lá, produz isso, produz aquilo, libera hormônio X, libera aquilo, atrapalha tudo. Por isso que o estresse é uma das coisas que as pessoas estão falando que é o mal do século, né? O mal do século. Que é o estresse e a inatividade física, na verdade. Então, ela pode estar gerando até um câncer. Você tem a predisposição, um histórico com sua família, e você começa a ter esses problemas psicológicos. E muitas das vezes, por exemplo, cada um trata do seu jeito. Por exemplo, qual é o seu tratamento, professor? Eu uso o exercício físico como forma terapêutica. Você, fisioterapeuta, também usa o exercício físico? Sim, mais outros implementos também que vocês têm, certo? O médico geralmente, o que ele faz? É o uso farmacológico, que nem sempre é o ideal. Eu fico feliz quando eu conheço médico que são pessoas bem criteriosas, que não gostam de estar passando remédio à toa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha lá dentro da reabilitação cardíaca do Itacó 4 médicos. E o chefe lá da cardiologia, que era o responsável pelo local, né, que ele trazia para mim. Eles tudo treinavam, eu passava o treino deles. Aí tinha um lá que já era aposentado, já tinha 3 pontos safena, tudo isso. Foi professor de quase todos aqueles médicos que lá trabalham. Aí o doutor Celso, esses filhos da mãe, hoje em dia a pressão pode dar 14, já estão passando na prio aí para esse povo. Ele é um cara de 90 anos, duro, velho, mais duro que eu e tu, Wilson. Vai caminhar 6 km na Raulop de manhã e vai malhar lá só para conversar com o povo. Duro, maguinho, ó, povo charmosão lá, as enfermeiras lá ficaram ele caçar. Ele fala tudo, os enfermeiros ficavam todos apaixonados pelo velho. Bonito e rico. Aí ele pegava, aí ele conversava. Ele era um cara que você disse, um cara ultrapassado, tá aposentado, tudo, foi professor lá, foi um dos fundadores do curso de medicina daqui do Piauí, né, na Universidade Federal. Mas ele é um cara que ele diz que os caras hoje em dia, porque assim, ele diz assim, parece que o médico que não passa remédio, ele não trabalhou. Foi isso que ele falou para mim. Ele é um cara muito sábio. Ele disse, professor, hoje eu entendo os colegas, e pelo um lado sim, pelo outro não. Porque, assim... Vladimir. Oi. Bom dia. Eu queria saber como, por exemplo, às vezes a pessoa está com hormônio baixo de algum tipo de hormônio no corpo, né? Que esteja em níveis baixos. Se tem como estimular ele de forma natural ou só através de medicamento. Todos eles têm a sua forma natural. Alguns vão ter como é que eu posso dizer assim, seus empecilhos, porque tem coisa, por exemplo, o cortisol. Vamos dizer, está baixo. Vou dar um exemplo logo dele do cortisol, mas a gente vai falar de testosterona, vamos dar um exemplo do homem da mulher, e tudo isso, da progesterona, isso aí, já. Mas vamos dar um exemplo do cortisol. Eu sei que um exercício de média intensidade, duração,
ele vai melhorar, porque libera serotonina, fica bem-estar, tudo aquilo. Endorfina, você fica, né, zen, relaxa, tudo. Porém, é algo que não depende só dele. Você faz exercício, toma um banho, fica bem aqui, aí começa uma briga, começa a rotina, trabalho. Então já atrapalha isso. Mas é o exercício em si. Hoje em dia, gente, olha, aprenda uma coisa. Isso aqui já tá batido. O melhor remédio, vocês vão entender por que é remédio, certo? É exercício físico. É o melhor remédio. Serve para tudo. Tudo imaginar e pode comprovar cientificamente. Eu fico triste porque os profissionais que trabalham com o exercício não são tão valorizados. Vamos dar um exemplo aqui, o FSH. Hormônio folículo estimulante. Carol. Carol, tu quer algum hormônio específico para me dar um exemplo, Carol? Não, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, né? Ótimo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Que o FSH, o cara chega para mim... O Ives pediu para me falar um pouquinho de fertilidade, né, Ives? Vamos dar um exemplo. Porque eu tinha uma ideia de um trabalho até em parceria com ele que queria fazer. Interessante isso aí, do FSH, que é um hormônio que estimula a espermatogênese, né? Aí ele fala que o LH, hormônio luteinizante, que estimula a produção de testosterona. Então, para me produzir o espermatozoide, tem que ter a testosterona. São 2 hormônios fundamentais que eu peço para a gente ver a medição dele. Aí, deixa eu ver bem aqui uma coisa. Por exemplo, eu tinha uma cliente minha, nutricionista. Ela chegou para mim dizendo que não estava conseguindo engravidar. Essa aí não é dos 6 anos de coisa não, viu, gente? De anticoncepcional, não. Ela disse que estava com 1 ano de anticoncepcional e tudo parou. Ela relatou para mim, olha, eu suspendi o anticoncepcional 6 meses, tudo. Aí eu perguntei para ela, e você foi no médico? Ela foi. Ele pediu uns exames lá, disse que tá tudo bem comigo. Que eu tenho que continuar tentando e tudo. Aí eu perguntei logo para ela, seu marido pratica exercício físico, o que ele faz? Aí ela foi me dizer, olha, ele é farmacêutico, trabalha no balcão, ele não faz exercício nenhum. Nenhum. Aí eu disse para ela, e o estresse dele, como é? Que ele relata? Ele tá ganhando peso fácil, tudo? Ela disse, sim, ele engordou. Esses últimos dias ele engordou 8 quilos. 8 quilos, né? Aí a gente vai lá no cortisol. Aí vocês já viram qual a importância do cortisol. Aí eu disse para ela, fala o seguinte, pede para ele, vocês fazer o FSH. Se tu tiver o teu último, tu traz para mim e pede para ele fazer o LH, o FSH e a testosterona total, testosterona livre dele. Tireoide. Pá. Aí trouxe. Aí o do cara tudo baixo. Tudo baixo. Vladimir, você pode pedir exame assim? Ou você encaminha para o médico? Ou não? Eu peço, ou ele você faz particular. Mas como eu tô te falando, se você quer a solicitação, eu peço para ela indicar para o médico. E a gente fica preso ao médico. Todos solicitar, a gente solicita. Por exemplo, eu tenho aqui minha guiazinha, como vocês viram lá, eu solicito aqui no cliente particular. Ele não quer, muitas vezes, ir no médico e solicitar. Por exemplo, eu tenho alguns atletas de badminton que eu solicito, eu peço para ele exibir no posto de saúde. Ele leva lá com meu carimbo, meu CREF e tudo. Ainda eu peço até o anexo, o nutricionista que trabalha comigo, para ele botar também, a gente bota todos os carimbos, bota lá, clube, tal. Aí eles vão e faz de boa. E dá. Mas muitas vezes tem muita gente que acha assim, o que ele quer vendo isso? Mas a gente pode sim ver. Aí pedi tudo isso aqui. Ele fez lá, particular, rapidinho. Mede mais, fizeram lá. Deu 100 e pouco reais, R$180. Fez exame,
Aí trouxe para mim lá, eu vi tudo baixo, né? Direitinho. Aí eu cheguei para ele e disse assim, olha, vou te passar bem que uma coisa. Um exercício. Ele, qual? Eu digo, qual o exercício que você mais se sente à vontade, que você tem prazer em executar? Ele chegou e disse, ó, eu odeio musculação. Tá bom. Aí ele, eu gosto de correr. É, ótimo. Eu gosto de correr, né? Beleza. Aí eu perguntei para ela também a mesma coisa. Ele disse, não, eu gosto de musculação. Moro no condomínio, etc, etc. Aí eu brinquei com ela e disse assim, ó, pois é o seguinte, a gente vai resolver. Eu não sou médico, essa parte de fertilização nem nada, não. Mas vocês vão fazer o seguinte: bora fazer um teste? Você é nutricionista. Você vai ajeitar. Entendeu? Mas você não fica com receio de, tipo, tentar fazer um tratamento com exercício e ser uma coisa muito pior e piorar com o tempo através dos exercícios? Tipo, você ficar com receio de ser uma coisa pior, que ele não tem que procurar, assim, um médico para fazer uma ultrassom, um exame mais, assim, afim. Não, mas eu tô te falando, eles já vieram do médico, disse que tá tudo normal, mandou que vá tentar, vá namorar, vá fazer menino. Falaram isso para ele. Ah, ele já havia feito os exames, né? Já tinha. Na verdade, ele estava solicitando muito da mulher, e estava deixando o cara de lado. E a gente sabe que tem que ter os dois. Não adianta a mulher estar fértil e o cara não tá. Tem que ter os dois. Gente, vou começar a botar meu marido para se exercitar, porque senão o segundo filho não vai sair, não. Amigo, ó, como eu disse. Ei, Nayara. Desse jeito deu certo. Nayara, você ganhando peso e sedentário. Nayara, você tem que botar na cabeça. Não, tem que relaxar e pronto. O espermatozoide de gente pobre é um bicho, assim, bem forte. Ele vem com armadura. Ele vem com a lâmpada, sai rasgando é tudo. A minha filha já tem 7 anos. Tá na hora, foi outro. A diferença dos meus é esse, né? Deu certo. Olha, a diferença entre eu e meu irmão são 13 anos de idade. Minha mãe esperou praticamente me formar, né, e dar um empurrão na minha formação acadêmica, na minha formação do fundamental, para poder ter outro. Né? Deu esse espaço, que haja dinheiro, né? Para poder segurar 2 meninos. Então a Nayara tá certa aí, esperar 7, 8 anos para poder fazer. Haja dinheiro. Meu pai não treinava, não, mas o velho era tomava uma, ia relaxar, fumava um cigarro, ficava zen, era delegado, né? Nem tchum. Nem trabalhava. Ele fez 8 meninos. 8 meninos. Era tranquilo. Fez menino. Acho que tá muito ligado ao psicológico, né? Não? Essa questão de você. Tudo bem que o corpo, né, ele conta muito essa questão fisiológica da gente, mas o psicológico também, eu quero engravidar amanhã. E você tentar, você vai ficar frustrado porque você não vai conseguir. Aí entra a ansiedade. Você fica frustrado querendo algo, e se não acontece do jeito que você está programando, está querendo. Exatamente. Eu falo por mim mesma. No meu segundo filho, eu tentei engravidar, eu sofri um aborto espontâneo, e eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu quero engravidar de novo. Eu falei, não vou nem pensar nisso. 3 meses depois, eu estava grávida de novo. Então, é só mesmo questão psicológica, eu acho também. Porque o psicológico, ele vai justamente atuar na liberação ou inibição de certos hormônios, né? Exatamente. Então, o psicológico é um fator que vai ou inibir, né, ou aumentar a produção de certos hormônios. E isso pode ocasionar, né, algumas consequências que vão levar justamente a um aumento, né, ou diminuição da fertilização, né, ou diminuição, aumento da liberação de hormônios que influenciam lá no processo de maturação desses hormônios esteroides. Aí, gente, o que acontece? Aí eu disse para ela, olha, Aí eu falei, né? A gente conversou sobre a alimentação, porque é fundamental para controle também de tudo isso. Aí eu disse para ela, olha, você vai prescrever para o seu marido, porque eu estou conversando com a nutricionista, eu ficar dizendo... Vitamina E. Não, presta atenção, zinco. E vitamina E, né, para o homem, principalmente. Homem. Ele é...
É porque tá fechado aqui do slide, aqui só tô vendo o Ivo, Nayara e Franciele aqui na imagem toda. Mas tem aqui 12, sei lá, 6 pessoas aí, ó. Gente, ó os homens. É sério. O cabo que toma, no mínimo, 10 miligramas de zinco, ele olha o esperma dele depois. Passa 2 semanas tomando e vai olhar o esperma. É sério. É amigo, o chão chega a ficar grosso, branco. Desculpa, gente, assim tá falando isso aqui. Melhora. Zinco é tudo. Para qualquer tipo de doença, aí você vai ver zinco. Todo o complexo, vitamínico e tudo, mas tome zinco. Para melhorar a testosterona, zinco. Zinco. Aí eu disse o que para ela? Olha o tratamento aqui do profissional de educação física. Falamos sobre zinco, falamos sobre alimentação, que era ela que ia para passar. Vamos me meter na área dela para depois ela ficar, Maria, esse personal tá achando que é médico, nutricionista e tudo, né? Aí eu disse para ela, ó, você vai fazer sua musculação essa semana, programa essa semana para que vocês treinem praticamente no mesmo horário. Ela, como assim? Vocês vão treinar praticamente no mesmo horário. Aí ela ficou assim, mas ele não sabe. Eu tenho plantão. De qual dia que não tem plantão? Ela disse, olha, quinta e sábado, e eu não vou treinar. Depois, aí ele correu, ele disse, não, eu vou correr aonde, não sei o que, eu não vou pra academia, não. Aí o seu condomínio, ele disse, condomínio tá lá no Saci. Aí eu digo, eu sei como é, lá tem um espaço gigante, você vai correr lá dentro e tal. Aí, meu amigo, eu disse pra ela, chegou da musculação, ele chegou da corrida. Os dois vão tomar um banho, vocês têm 1 hora para fazer o menino. Ela começou a sorrir. Eu digo, pronto, ele tomou um banho, ó. Pode fazer. Cara, não deu 2 meses, foi um menino. Aí você... Tô passada. Cuidado, não pode treinar nada. A dica, Nayara, manda marido tomar zinco. E fazer atividade física, né? E exercício. Cara, qual a explicação disso? Aí a gente vai lá. Primeiro que pós-exercício aumenta o nível de testosterona, tanto da homem da mulher. E a testosterona é um dos hormônios, né? O FSH, que a produz, e a progesterona dela também, só tudo hormônio que melhora a fertilidade. Se ele está lá em cima naquele momento. Por exemplo, o cortisol. Outra coisa. Você sabe qual é o momento que o cortisol, geralmente, isso é um estudo populacional, né, gente? Que cada um tem uma rotina, o ciclo circadiano. Que é o ciclo circadiano? É o ciclo de horários do teu corpo. Tem gente que troca a manhã pela noite e vice-versa. Mas digamos que um ciclo circadiano normal começa de 7 da manhã, vai até 5, por exemplo. 5 horas, seu corpo tende a cair, a maioria dos hormônios. O cortisol é comprovado cientificamente que ele está no ápice dele, em melhor estado, no período da manhã, logo após que você acorda. Olha aí, outro momento também bom de namorar. A partir de 8 horas da manhã, professor. Isso é a partir de 8 horas da manhã. Manda o marido comprar pão e se prepara. Eu acho interessante porque quando eu vou levantar essas questões, todo mundo sorri, tem várias opiniões, várias molecadas, brincadeira, mas é verdade. É verdade. Porque quando a gente vai a atividade física, ela gera prazer, né? Não sei, quem já praticou realmente atividade física que gosta, né? Já perceberam, tem pessoas que praticam musculação e ficam excitadas naquele momento, né? Até porque a própria atividade física, ela gera prazer, e esse prazer, ele vem justamente do aumento desses hormônios esteroides, tá? FSH, LH, aumento de cortisol, aumento, assim, não exagerado, tá? A ponto de ocasionar, por exemplo, uma síndrome de Cushing, né? Mas um aumento de cortisol para, justamente, evitar, né? Controlar o estresse. Então, o cortisol tá ali, ó, tá um pouquinho elevado, mas no sentido benéfico, tá? Aumento de FSH, LH, tá? Testosterona. Então, há esse aumento hormonal durante a atividade física. Isso é comprovado, isso a literatura relata. E o mais interessante disso tudo aí é você vê
Porque assim, a gente vê muita teoria, a gente fica lendo, estudando fisiologia, isso, aquilo, e a gente vê, por exemplo, um conhecimento meu voltado para o exercício, para melhora de performance, que fui estudar isso, para performance em si, né? Como eu controlo, para prevenir lesões, o cortisol, como eu vou prevenir a tireoide, por exemplo, o CPK e tal, para evitar a lesão de um ligamento e tudo isso, que é outros marcadores, né? Que mostra que você está predisposto a ter uma lesão naquele momento, naquele período de treinamento. E depois eu fui vendo. Aí a gente vai estudando, relendo, a gente vai vendo. Então eu pego ele e trago para outra situação, aí a gente aplica. Eu falo porque minha cunhada, a primeira pessoa que eu dei essa sugestão foi minha cunhada. Meu irmão quase me bate. É fisioterapeuta e a mulher dele é fisioterapeuta também, a professora Ceânia, fisioterapeuta da Santo Agostinho, da Universidade Estadual, doutora em fisioterapia, a mulher é pancada. Ela teve um menino e depois queria ter outro e não conseguia. Sedentar, acho que eu brincava com ela, era aquela nerd. O apelido dela, né, pelos alunos dela, é Google. A mulher sabe tudo. É o Google, o apelido dela. Só que a mulher não conseguia nem triscar o dedo no chão. Sedentária ao extremo. Foi o primeiro menino, tava bem, tempo, quase 5 anos, o intervalo, mais ou menos, tava doido, louco pela menina. Aí ela chegou e me contratou. Aí eu treinava ela de noite. Eu dizia para ela que não era o horário, não era adequado, tal, que quando ela fizesse o exercício, aí ela foi, falei com a nutricionista, a gente conversou, fez umas estratégias, a nutricionista passou alguns fitoterápicos voltados para controle disso, entendeu? Aí você passa lá, desde do zinco, por exemplo, tribos terrestres, não sei o que, não sei o que aumenta a testosterona, aumenta tudo. E os índices dela lá embaixo, a mulher estava pré-diabética. Só para vocês terem ideia, eu mandei ela caminhar bem rápido, velocidade máxima era 50 metros. 25 na quadra, 25 para voltar. 50. A mulher quase infarta. Eu botei logo o oxígeno no dedo dela. Se fosse nesse período de coronavírus, eu ia dizer, tá coronavírus. Não, é sério. Aí ela começou a treinar. Eu dizia para ela, eu disse, olha, você vai ter, vamos fazer o seguinte, o Diego vai chegar aqui, olha, tal. Hoje daqui, tenta em 40 minutos, derruba ele, minha filha. Derruba ele, bota os outros para dormir, bota outro menino para dormir, joga outro menino, bota o celular para o menino assistir, jogar no outro quarto e derruba ele. Aí de repente, deu uma semana e chegou aqui em casa. E quando eu falei uma coisa para minha mulher, eu disse o quê? Não, porque ela tá parada, não sei o quê. Eu digo, é um exercício físico. Aí eu fui dizer, não, porra, que ela quer engravidar, pô. Não, vai ter a porra pra lá, eu quero outro menino, não. Já era, já tinha feito menino. Deu telzinho. Foi feito. Depois passou pra outro, tudo. Gente, tudo é controle hormonal. E aí, claro, se você conseguir, em vez de ficar só aqui, eu acho que tá baixo, eu acho que isso tá baixo, você tem que dosar. Você tem curiosidade, você estudou hoje sobre um hormônio tal, aí você se identifica com aquele sintoma, com aquilo, você vai lá e paga particular. Vai ali e faz. Eu vou vir aqui na coisa e faz o sangue lá. Não precisa de indicação médica nenhuma. Não é não? Nosso biomédico aqui, você pode chegar lá e faz. Pode chegar fazer particular. Não, meu amigo, você faz. Eu uma vez fiz uma ressonância magnética no meu joelho. Eu esperava ortopedista. O ortopedista só sabe dizer que era um monte de coisa. Aí eu fui lá e fiz. Passa o slide aí, Iveson. Gente, essa parte aqui do envelhecimento, interessante. Eu vou ler aqui para vocês. À medida que o homem envelhece, seus níveis de progesterona decrescem, né? Como acontece com mais intensidade na mulher. Que aí a gente vai entrar na menopausa na mulher. E o homem entra na andropausa. Essa queda começa por volta dos 35 anos. E no homem em torno dos 45. Em torno dos 45. Gente, quando é que o homem tem que fazer exame de toque? De próstata?
40. A partir dos 40, eu acho. Eu acho. Isso. A partir dos 40, certo? Ainda bem que eu tô longe. Hoje eu tô fazendo 31, ainda tenho uns 9 anos aí. Daqui pra lá só é ultrassomzinho mesmo, exames e marcadorzinho PSA. Aí, se der tudo alterado, tem Então, aí, quando caem os níveis de progesterona no homem, a enzima 5-alfa-redutase converte testosterona em outro hormônio mais potente, que é o famoso DHT, dihidrotestosterona, o qual não remove as células cancerosas da próstata, que foram estimuladas pelo estradiol. Então é outra coisa. Quem é que, geralmente aqui atleta que não está conseguindo, muitas vezes, por exemplo, chega o fisiculturista aqui para mim, tá com a testosterona lá no teto, o cara tá tomando testosterona. A testosterona do homem vai lá de 400 a 800. Né? Aí o cara tá com 2.000 de testosterona. Suprafisiológico. Tá ganhando de massa muscular. Para ele é normal. Para ele. O fisiculturista é um bicho à parte. Tá lá em cima a testosterona do cara. Pô, o cara não tá ganhando músculo. Come não sei quantos quilos de proteína e tudo. Fazendo tudo. Dorme não sei quantas mil horas. Treina certinho. Toda aquela vida dele, né? Aí você fica. Aí não é que eu peço estradiol e progesterona do cara. Estradiol alto. Bloqueia. Por exemplo, a maioria dos gordinhos que forem fazer um estradiol vai dar alto. E a prolactina também. Geralmente. Porque o estradiol está muito correlacionado a essa questão da célula adiposa. Não só ela, como a questão da grelina, que é a questão da saciedade, fome, tudo isso. Aí vamos lá. Então, por isso que o cabo, a partir dessa idade, por causa devido a essa queda hormonal, ele tem que ir lá buscar o proctologista, né? Aí fazer o examezinho, fazer lá, tudo isso. Outra coisa que eu já entro logo. Professor, é verdade que testosterona em excesso pode gerar câncer? Sim, não. Como assim? A gente não pode generalizar algumas informações, certo? Por exemplo, a baixa de testosterona é comprovado hoje, em uma das diretrizes do Colégio de Medicina, do esporte, fala, e nas diretrizes de cardiovascular também fala, que baixos níveis de testosterona aumentam seu risco cardiovascular. Mas se eu tomar muita testosterona, é verdade que eu vou... Como é que fala? Não é, rapaz? Meu colesterol aumenta? Sim. Porque a testosterona deriva de uma molécula de colesterol. De esteroide. Pois então. Aí ele aumenta. Se você toma testosterona em excesso, é outro exame que a gente pede pro cara. Antes do cara tomar alguma coisa desse tipo, ou quando ele tá tomando, a gente tem que ver a saúde dele para evitar um infarto. O que gera um infarto, isso não é a testosterona. São os outros agravantes a ela. Entendeu? Professor. Oi, pois não. Assim, como você falou que o esporte, a atividade física é muito importante, não é isso? Com certeza. Tipo assim, eu praticando esporte físico, quando eu chegar lá nos 40, eu posso ser rejeitado desse exame? Ou então eu tenho que passar pelo exame mesmo? Vai passar do mesmo jeito. Não, cara. Não, Olha, professor, não, calma. Não, peraí, não é que é querer escapar, é tipo assim, ter agravos maiores, entendeu? Tipo, a diminuição de agravos. Porque muitas vezes, quando tem esse exame, todo homem tem que passar, tem muitos agravos, entendeu? Então, câncer é bastante evoluído, entendeu? E aí a pessoa só descobre a partir dos 40 porque tem que fazer esse exame. E eu falo assim por mim, porque homem, raramente você encontrar um homem no hospital, é raro. Porque acha que isso é besteira, isso e aquilo. Então, a quantidade...
a quantidade no hospital, você encontra mais mulheres do que homens. Então, o homem só vai quando tá no estado mesmo de decadência, já tá quase morto. Se tiver um câncer, É já tem. comprovado, O homem não se cuida, não. é comprovado, Pois é, justamente. é comprovado na literatura que a mulher ela procura mais hospital, né, o atendimento médico. Justo. Com certeza. E justamente. E esse exame, né, ele é imprescindível, né, depois dos 40 anos, não só para aqueles que já têm histórico de câncer na família, mas de forma geral, é um exame de prevenção. Assim como a mulher faz a mamografia, o homem faz o PSA e o toque anal. Com certeza. Então, eu queria saber, professor, se, tipo, eu praticando exercício físico, musculação, esporte, futsal, futebol, essas coisas assim. No caso, pode haver a diminuição de riscos maiores mais lá na frente? Eu sei que todos têm que passar por isso, mas eu só queria saber se tem. Pronto. Obrigado. Gente, olha, falando geralzão mesmo. Uma vida saudável, o que é uma vida saudável? A pessoa que pratica o exercício físico de forma contínua é aquele, vai mantendo. Entendeu? Manter uma rotina, por exemplo, 3 vezes na semana. Não é todo dia, mas 3 vezes na semana durante 20 anos, o benefício é indiscutível. Você se mantém, se alimenta, entendeu? Se alimenta, faz tudo isso, controla, sempre está lá averiguando, fazendo exames. Com certeza, o risco de você é menor de você ter o câncer, certo? Porque assim, o câncer está ali predisposto a todo mundo. O negócio é que tem pessoas que já têm geneticamente ele já é predisposto. Ainda o cara já tá lá, já tá caminhando na fila, já tá quase chamando lá na fila. Aí o cara ainda faz tudo errado, aí ele pula. Ele tava no começo da fila, ele vai lá pro início da fila, ó. Professor, no caso aqui, a minha família, ela já tem isso hereditariamente, né? Meu pai, meus avós, meus tios foram tudo por câncer. E geralmente quando tem alguma coisa no meu corpo, eu já fico com medo, assim, né? Procuro logo um oncologista, já faço os exames para ver como é que tá a minha situação, né? Porque é uma característica, infelizmente, da nossa genética mesmo. Isso é da família toda. E é isso que eu digo, ó, nada, não é que seja, digamos assim, ruim não, é difícil manter uma vida saudável. Eu sei que na atualidade é difícil, mas sempre, como o próprio Vladimir pode até falar melhor, sempre você pode ter uma horazinha do dia para poder fazer uma caminhadazinha ali por volta da sua casa, ao redor ali do quarteirão. Você sempre pode arrumar um tempinho sobrando, tá? Então, essa desculpa de tempo, eu tenho uma vida corrida. Não, sempre você, com certeza você vai ter pelo menos meia hora livre, nem que seja para pular uma corda em casa, para fazer uma atividade física de curta duração, tá? Isso aí já digamos assim, um pontapé. Melhor que nada. Né? Melhor do que nada, realmente, é um pontapé para melhorar a qualidade de vida, né? E o câncer, como pode me dizer aí, as pessoas que já são predispostas ao câncer, né? Basta ter um fator de riscozinho ali, uma comorbidadezinha para poder desenvolver esse câncer. Então, professor, é difícil manter uma alimentação saudável, eu gosto de comer pizza. Gente, ninguém vai proibir você de comer uma guloseima, né? Uma pizza, um bolo. Tudo é questão de excesso, né? Tudo é questão de controle da alimentação. Ninguém vai proibir você de comer uma pizza uma vez por semana, uma vez a cada 2, 3 semanas, né? Professor, eu não posso, quer dizer que eu não posso comer um pastel, que aí eu vou ter uma predisposição ao câncer. Não, também não é assim. Tudo é questão de controle, né? Cerveja, não posso beber? Beber pode. Agora a questão é beber moderadamente, tá? E outra, aquelas pessoas que malham, o Vladimir pode até me corrigir isso, mas pessoas que malham e, por exemplo, bebem, tem uma rotina, por exemplo, eu malho, mas eu também não deixo de comer uma pizza, eu não vou deixar de beber, eu bebo, né? Moderadamente, socialmente. Quer dizer que eu tenho um hábito ruim de vida? Não, né?
não é que um vá compensar o outro, mas o Wagner pode até explicar melhor essa questão aí, mas creio eu, né, eu posso estar errado, mas creio eu que se eu, como realizo atividade física, tenho menos predisposição a ter algum problema cardiovascular, um problema ligado ao câncer, em comparação com aquela pessoa que não pratica atividade física, que tem os mesmos hábitos que eu. Sim, sim. Essa questão, por exemplo, eu acompanho aqui fisiculturistas que estão utilizando hormônio, né? Aí o hormônio do cara tá lá no teto, o colesterol dele tende a subir, que é normal, pelo excesso da testosterona. Mas por que ele não morre do infarto? Olha, se vocês parar para ver, eu não estou defendendo o uso, certo? Eu só estou dizendo, relatando meu cotidiano e o que eu vejo. Quantas manchetes vocês viram um fisiculturista morrer do infarto ou de outro, comparado a outras pessoas sedentárias? Nenhuma. É raro. Os caras fazem tudo errado, assim, né, pela ciência. Porém, o problema, na verdade, não é o problema. O bom é que eles se cuidam. Eles sabem que estão fazendo algo que não é fisiológico, mas eles todos em 2 meses estão fazendo exame. Eles fazem mais exame do que a maioria das pessoas. Então, qualquer alteração, ele para e faz o tratamento para controle de uma taxa ou outra. O colesterol do cara tá alto, os caras tomam ômega 3, a dieta dele é regrada. Por exemplo, chega aqui o fisiculturista, o colesterol dos caras melhor do que da maguinha do maguinho que chega aqui, sedentário. O fígado. Mas é comprovado que o anabolizante detona o fígado, tal, né? Porque a gente sabe que o fígado é onde faz toda a filtragem ali, onde é toda quebrada, aquela enzima, liberação hormonal e etc. Mas por que não é? Os caras não se alimentam, não tomam álcool, nem nada. Então, não tem. Aí chega o caboclinho aqui, porque assim, gente, me desculpa aí, mas o que eu vejo, tem um maguinho aqui que acha que só porque é maguinho é saudável. Eu tô cheinho, mas eu, graças a Deus, tô saudável. Meu colesterol aqui é melhor do que muito maguinho meu aqui, que chega aqui e treina. Entendeu? Então, vocês têm que ver isso aí. Aí o cara, por exemplo, deixa eu ver aqui, você pode beber? Por exemplo, eu tenho um atleta meu que em 15 dias ele toma uma. Uma que ele fala é uma caixa de cerveja com a galera. E o cara tá com a testosterona lá no teto, envenenado. E aí ele faz os exames dele, tudo normal, uma vez ou outra. Mas porque ele tomou no outro dia. No outro dia, sabe como é que ele faz? Ele vai tomar 6 litros de água, vai fazer a dietinha dele, diminui o carboidrato, diminui tudo aquilo outro, gordura, faz uma... corta a gordura durante 3 dias e tal, e volta. Tudo é questão de compensar, gente, é o negócio do equilíbrio. O problema nosso é equilíbrio. Eis que é a dificuldade, é equilibrar isso tudo. Entendeu? Gente, aí aqui, o estradiol estimula o crescimento da próstata. Hiperplasia benigna, que em muitos casos, né, acaba se transformando em câncer de próstata por uma ação da enzima 5-alfa-redutase. A progesterona evita que o organismo converta testosterona em DHT. Aí, Iveson. Aqui, o finasterida. Ele sabia que eu ia falar dele. Eu vou falar isso aqui a discutir. Lembrei aqui, que o finasterida é um remédio para calvície, né? Muito utilizado, não para calvície em si, né? Antigamente, esse finasterida, ele tinha mais ação para regular a pressão, né? Descobriram que esse medicamento, além de regular a pressão, ele ocasionava o crescimento do pelo, tá? Pessoas que tomavam esse medicamento para controle da pressão acabavam tendo um crescimento de pelos, né? Ele entra... Eu tô borrando aqui a função minoxidil. O minoxidil é outra função, tá? A finasterida aqui, dentro da questão hormonal, né? Porque para calvície a gente faz um tratamento duplo, minoxidil tópico e finasterida comprimido oral.
tá? O minoxidil é que está voltado para a regulação da pressão e que eu não tomo, não. secundário, né, de crescimento de pelo. O finasterida, justamente, o finasterida, ele é como se fosse uma prevenção, né? Ele não vai fazer crescer o cabelo, é uma prevenção para queda de cabelo. Isso é comprovado, né, que realmente o finasterida, ele reduz a queda de cabelo em decorrência, justamente, dessa enzima alfa-redutase, tá? Esse medicamento, ele vai atuar nesse bloqueamento de enzima, né, na inibição dessa enzima 5-alfa-redutase. Ou seja, ele vai evitar esse bloqueio, ele vai evitar essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona, porque a responsável por a queda de cabelo é a dihidrotestosterona. Então, digamos assim, consequentemente, a nossa dihidrotestosterona, ela baixa, tá? Aí, por falar, você vai correr risco de ficar estéril, baixa, né? Dá uma baixa da libido. Não necessariamente. Muitas vezes até isso mesmo é psicológico, tá? Você põe isso na cabeça e pode até acabar acontecendo. Mas não. Tem gente que eu conheço que toma há 20 anos, nunca teve uma baixa da libido, tá? A experiência própria, né, Ives? Você tá falando aí? Gente, mas observa. Eu brigo muito com o Ives sobre isso aí, porque quando você vê aqui, ó, né, aqui a 5-alfa-redutase conversa que ela faz a conversão da testosterona, você tem a testosterona. Por exemplo, eu tenho muito DHT. Eu não tomo inibidor. Então, a minha testosterona, eu tenho muita testosterona. Ela se converte em DHT. A DHT faz com que aumente a calvície, porém, acho que tem os benefícios. Muitos também. É a força. Isso não tem força. Eu já passei muito de treino. Eles estão reclamando que o treino é forte. É porque não tem força. A agressividade tem a ver com ela, certo? A DHT é um hormônio muito potente, gente. Ele é fundamental para muitas coisas, mas também o excesso dela faz mal, ó. Calvície, certo? Professor, e o minoxidil, ele vai estimular qual hormônio? Não, ele não estimula o hormônio. O minoxidil, ele vai só realizar o crescimento do pelo, né? Ele estimula só o crescimento do pelo. Tá? Entendi. Estimular, então, talvez, ele estimula as células epiteliais, né? Onde fica o folículo piloso ali. Eu creio que sobre o hormônio, tá? Vai ter ali sobre o fio. Professor, mas aí quem é responsável qual hormônio é responsável pelo crescimento de barba nos homens, professor? É a testosterona. É a testosterona. Só que o que acontece? Ela que gera essa parte. Ele só é um tópico. Ele só vai atuar ali no crescimento do fio, dos vasos que irrigam ali o crescimento do fio. Uma vez que eu corto o minoxidil, o crescimento do fio para e o fio cai. Ou seja, não vai ter uma ação diretamente ligado à testosterona. Quem vai estar ligado é a finasterida. Isso que são os dois utilizados em conjunto no tratamento. Gente, eu uma vez... Professor Vladimir, agora uma coisa que eu queria perguntar para você. Então eu posso aumentar minha testosterona praticando esporte físico? Sim. Gente, aí, ó, essa pergunta é uma pergunta que recentemente num grupo de estudo a gente discutiu bastante isso aí. Muitas vezes o cara chega assim, vamos lá, tu fez teu exame hoje de testosterona. Aqui tem a testosterona livre e total, né? Aí tu fez lá total, vamos dizer. Aí a tua total deu 500, certo? Deu 500. Tu é sedentário, deu 500. Tá dentro do valor referência, tal. Você não tá relatando nenhum problema como é que fala? De libido e etc. Aí tu passa 6 meses. Vamos botar aqui o coisa. 6 meses treinando sem falhar, fazendo alimentação. Você vê o seu shape, né? Como os caras falam, shape, o seu físico bombado. Pai, professor, ganhei tanto, não tá usando nada, nenhum uso exógeno. Aí você vai lá e
e vai dosar. O professor disse que minha testosterona não tá boa. Aí vai lá, 500 de novo. Mas, professor, não sei o quê. Como já aconteceu aqui. Por que minha testosterona não aumentou? Calma, meu filho. Você tá reclamando de barriga cheia. Você ganhou músculo? Ganhei. Tá achando bom seu filho? Tá maravilhoso. Presta atenção. O aumento, sim, dela é uma coisa. A gente fala, é porque, assim, por exemplo, o IFES, como é um biomédico, vê muito essa parte ali. Mas eu tenho que analisar, o IFES também analisa essa parte, mas tem que a gente ver aqui no meu dia a dia, né, com os atletas, o que eu vejo. Não é a quantidade de produção de hormônio, e sim, não adianta eu produzir 200 litros de hormônio e se a tua célula não absorve, não capta. Então, o exercício físico é comprovado que ele melhora a captação daqueles hormônios. Então, tu tá produzindo 500, só que antes de produzir 500, e tu tava... A sensibilidade, na verdade, o nome correto é esse. Sensibilidade. A sensibilidade a certos hormônios. Digamos que tu tinha um tubozinho assim, daqueles 500 só captava 30. Agora, aqueles 500, tu tá captando 200. Tá mais sensível a célula receptora. Porque quando a gente vai entrar na introdução do sistema endócrino, vocês vão ver lá o que é a parte, o que é o hormônio, o que ele é produzido, a sinalização, o que é exógeno, endógeno, tal, tudo isso. É a parte de introdução, né? Básico da endocrinologia. Pois então é isso. Mas, muitas vezes também, né, além da melhora da sensibilidade, né, da captação dela, na utilização dele de forma correta, eficiente, você também dá um aumento dela. João, alguma pergunta aí, João? Entendi. Não, professor, respondeu sim, com certeza, obrigado. Agora, uma coisa, então, como tem alguma outra forma, além do exercício físico, para eu poder estar aumentando a testosterona, tipo, ejetar, tomar alguma coisa, algo do tipo assim? Entendi o João. O João ele tá querendo pegar um atalho direto pro veneno. Desculpa aí, João. Relaxa, brincando. Não, só relaxa, tô tranquilo. O que eu brinco é porque é algo para mim. Tem muitas pessoas que ficam, não sei o quê. Eu não sou hipócrita aqui. Não, você pode ficar de boa, Eu, entendeu? Tem diversos atletas meus que usam mesmo. Tranquilo, não relaxa. É fora da regra. O esporte deles permite. Todos eles entram lá utilizando hormônio, etc. Muitas vezes, quem faz a prescrição sou eu. Ser bem realista para vocês. Mas como assim, professor? Você que faz? Sim, porque o médico não sabe fazer a prescrição. O médico, eu vou bater aqui, não vou dar ênfase. O médico, o endocrinologista normal e outros médicos não. Geralmente o médico do esporte que trabalha com aquilo. Fora ele, o resto não sabe. Não sabe. Eu tô falando, sabe por quê? Eu já fiz, a gente fala muito em protocolo. Eu já fiz protocolo para diversos médicos. Porque eles não sabem a dosagem para eles não sabem. A fisiologia, ele sabe que aquele hormônio mexe nisso, naquilo, mas ele não sabe algumas burocracias. Porque não é só o hormônio, é você combinar o hormônio, treino e dieta, que é o segredo. Entendeu? Não adianta tomar um monte de hormônio e comer e não treinar. Aí a gente vai lembrar da história. O hormônio, ele é anabolizante. Porque anaboliza, aumenta o crescimento. Se tu tem mais testosterona, aumenta. Mas não adianta tu ter testosterona abundante se não tem a sensibilidade na captação dela. Que só vai ser estimulada com o treinamento físico. Eu sei. Não adianta tu tomar de bomba e achar que caminhar tu vai ficar bombado. Não. Eu sei. Não, professor, a minha pergunta aí, o motivo da minha pergunta foi porque, assim, antes eu treinava muito futsal. E aí, tipo, a gente tava jogando, tal, muita coisa. E aí eu parei logo porque eu tive que entrar na faculdade, e aí também eu tive uma pequena lesãozinha, e aí ficou complicado, entendeu? Para me poder treinar. Por isso que eu me interessei mais pela fisioterapia, entendeu? Para me saber como funciona mesmo. Aí, tipo, meu professor pega os treinamentos lá, professor, é muito pesado, entendeu? E, tipo, eu não conseguia acompanhar. Tipo, tinha treinamento que era de segunda a segunda. E aí, não batia muito, entendeu? Aí, por isso que, vamos, e os treinamentos, tudo era pesado, entendeu, professor?
E aí eu tive que parar também, porque foi no... Não cheguei a fazer essa parte, não. Aí eu também tive que parar por causa do exército, alistamento, essas coisas assim. Aí eu parei, pessoal. Aí depois que acabou esse negócio de exército, aí eu tive que entrar na faculdade, aí eu parei de treinar. Entendeu? Mas lá era muito pesado, pessoal. Aí, tipo, quando eu saí do futsal, aí eu tive que entrar no exército. Aí depois aí eu tive que entrar na faculdade. Aí lascou tudo. Essa parte aí de recuperação textual, por exemplo, recuperação, tudo, é interessante para o fisioterapeuta, eu falo muito, eu converso com meu irmão, né? A gente discute as grades curricular dos cursos. A gente briga, às vezes, também dizendo, isso aqui não é do fisioterapeuta, isso aqui é do profissional de educação física. E tem aquela briga, não, mas isso aqui você não pode entrar, eu posso e tal. Mas, gente, interessante isso aí. O fisioterapeuta tem que ter conhecimento dessa parte. Quando vocês veem farmacologia futuramente, creio eu que lá para o meio, para o final do curso de vocês vão ver farmacologia, você tem que entender o seguinte, por exemplo, os esteroides anabolizantes, a própria história do esteroide anabolizante, ele começa na guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Ele é utilizar, a utilização dele foi, esse negócio do Capitão América é verdade, só que não daquele jeito, entendeu? Tem uma ficção ali. Mas a ideia era de criar um super soldado. O que é o super soldado? É um soldado que tem força. Imagina tu ir para um campo de guerra, passar 2 meses dentro de um campo de guerra, comendo só um pãozinho rei, pão de 30 dias. Fraco. Como é que tu não segura nem a arma para dar um tiro? E correr, professor, mas lá no tempo, não tinha esses negócios de lasanha, essas coisas boas, não, professor. Lá era coisa mesmo do mato, te vira. Os caras te viram, negão, te viram, não tem esse negócio de arroz com feijão, não. A maioria desses estudiosos, a parte hormonal, é alemão. Alemão é bicho. O Hitler tomava testosterona para ficar mais másculo. Diziam que ele tomava esperma, né? Diziam que ele tomava esperma de... Era uma história, né? Que surgia aí na época do ensino médio. Ele tomava esperma de outras pessoas, né? Pois é, professor. E lá... Aí o motivo da minha pergunta, porque quando no tempo eu treinava, aí, tipo, tinha um meninozinho que ele era franguinho demais, muito, muito magrinho. E aí, professor, a gente passou um tempo treinando mesmo pesado. E aí, o menino parou de treinar, professor, uns 2 meses. Quando o menino voltou parecendo uma geladeira. Aí é estranho, né? Porque tem coisa que tem um crescimento normal. Gente, vou só interromper vocês aqui. A gente está terminando a aula, a gente tem praticamente 1 minuto só para encerrar a aula, né? Eu sei que o papo está muito bom, mas a pessoa que vai vir aqui logo adiante, ela vai tomar de conta da aula, né? Não vai atrapalhar o horário dela. Eu sei que a conversa está muito boa, essa roda de conversa. Isso, manda só esses 6 slidezinhos, só com esses tópicos para eles. Vou mandar aqui. Quem tiver alguma dúvida, vou deixar o e-mail do Vladimir, tá? Eu vou deixar o e-mail dele. Quem tiver alguma dúvida, eu vou anexar lá nos informativos, tá? Ou eu posso mandar para os líderes da sala. Quem tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa de hormônio, vocês podem perguntar diretamente para ele, tá bom? Pelo e-mail. Professor, antes de terminar a turma, a aula, professor Vladimir, se eu tenho algum espaço de treinamento para o futsal, que provavelmente quero voltar de novo. Cara, eu atuei como treinador de futsal da Santo Agostinho, né? Eu tive essa experiência, tudo. Hoje em dia, sim, eu faço preparação física, mas não tem um local em si. É na academia, utilizando os espaços em si. O treinamento já foi com funcionamento. Como acabou esse negócio de exército, não preciso mais ficar aí viajando, essas coisas assim, aí eu queria voltar a treinar de novo, entendeu? Porque desses tempos eu engordei muito. Tipo, depois que eu parei, depois que eu saí do exército, eu engordei pra caramba. Gente, assim, eu tô livre para vocês podem estar chamando todos, disponibilizar o WhatsApp aí, responde boa, gente, curiosidade, mas eu ia falar, o tempo tá acabando, deixa eu acelerar aqui, era a questão do recuperação tecidual, de um ligamento, do músculo que tem uma lesão, entendeu? De queimadura, os hormônios foram criados para isso. Depois, os fisiculturistas viram que tinha como colateral o aumento exagerado daquele tecido muscular e utilizaram para fins estéticos. Mas, por exemplo, até hoje eu me questiono, tem alguns hormônios que é para câncer, e tem gente que morre esquelético na cama, porque não consegue comer do câncer, porque a porra do médico não tem
não tem conhecimento e não prescreve o hormônio, que poderia muito bem salvar uma vida, ou prolongar a vida daquela certa pessoa, entendeu? Porque os estudos, a origem dos hormônios no estudo, foi usado isso com forma terapêutica. Por exemplo, esses outros aí de conversão e tudo, o homem, tem o peitinho do homem, o homem usa hoje para evitar, que o progesterona, a prolactina, o peitozinho do homem fica igual da mulher, a prolactinazinha aumentada. Aí descobriu lá outro remédiozinho que mexe nisso, que é um inibidor lá, que é que a mulher usa para quem tem câncer de mama, e os homens usam hoje para quem usa testosterona, para evitar que se converta em prolactina e evite que ele crie peitinho de mulher. Aí ele toma. Os fisiculturistas, os caras hoje têm a ciência muito mais aprofundada que muito profissional da saúde. E muitos desses hormônios surgiram com a utilização deles, eles errando e acertando. Até se difundir e a curiosidade comprovar, entendeu? Basicamente, tem muito mais coisas, claro. É porque eu tentei falar algo mais informal, mas se fosse uma aulinha, a gente falava bem técnico. Viu? Olha, primeiro, eu vou agradecer aqui a presença. Eu vou agradecer aqui a presença do professor Vladimir, tá? Foi muito enriquecedor aqui. Foi praticamente uma roda de conversa, uma palestra de abertura aí para os seminários de vocês na próxima semana, tá bom? Eu agradeço aqui a presença do professor Vladimir. Muito obrigado, tá? Galera, vou sair aqui, encerrar a aula de hoje, que a professora aqui já está no ponto esperando, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Tchau, professor Vladimir. Foi um prazer. Apareça mais vezes. Certo. Eu gosto muito